Oi, gente, bem-vindos de volta a esse projeto que eu estou com muito orgulho de ter criado, que é o Put Volta. É um podcast sobre entrevistas de saúde, principalmente saúde da população LGBT. Eu sou Alexandre Pucci, eu sou jornalista, sou uma pessoa vivendo com HIV, sou militante da área e recentemente fui escolhido como embaixador global da prevenção, da conferência internacional que vai acontecer em Brasil em julho, primeira vez na América Latina. E nesse projeto eu estou trazendo especialistas para a gente focar nesses temas e mostrar para o mundo que o Brasil está tratando isso de uma forma boa e incrível. E o tema de hoje é um tema que me pega muito quando a gente fala sobre mortes de AIDS no Brasil. 10 mil pessoas por ano perdem a vida por conta da AIDS. Isso de um vírus e uma doença que tem tratamento, tem prevenção, tudo disponível no SUS. E quando a gente pega os dados, a maior parte dessas pessoas são pretas. E isso é um incômodo que me traz uma dor de imaginar que uma doença que tem tratamento, e tem remédio, tem prevenção, está matando principalmente a população preta. Então hoje eu trouxe aqui uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Para mim ele é uma das maiores influentes desse Brasil, porque ele influencia as pessoas para o bem. Ele é médico, ele é famoso, ele ganhou o Brasil quando ele participou do Big Brother Brasil. E ele é um grande ativista dessa área e eu acho que não teria pessoa melhor para trazer essa informação que não ele. Fred Nicásio, então bora dar uma put volta. Meu amor. Oi. Bem-vindo. Obrigado, coisa amigo. boa te receber aqui, que sério. Volta aqui. Put volta. Gente, essa risada do Fred. Quem convive com o Fred sabe o prazer que é ter você na nossa vida, com essa gargalhada, todo o áudio que ele manda, sempre com essa gargalhada. Sempre tem uma gargalhada. E eu adoro a voz amigo. do Trovão também. A voz de manhã cedo. Quando ele acorda, ele manda o áudio e fala, meu Deus, estremece o microfone do celular. Grave. Você tá bem? Como estamos? Eu tô bem. Ih, meu Deus, o que foi isso? Foi o meu? Acho que foi o seu. Ai, desculpa, gente. Não, fique tranquilo. Perdão. Como estamos? Estamos bem, amigo. Bem, feliz com essa movimentação toda aí da parada LGBT que tá movimentando a cidade, não só a cidade, mas o Brasil. E feliz de estar aqui para podermos conversar sobre esse tema tão importante, tão doloroso para a sociedade, tão necessário de ter visibilidade. Então vamos falar. Antes da gente entrar no tema especificamente, queria contar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, aquela situação que eu sempre conto. Sim! Eu era editor de a primeira, já até nos episódios anteriores a gente falou sobre ela, que é a primeira coluna de saúde LGBT do Brasil. Exato. Né, compostas por médicos LGBTs. E teve um texto, foi quando eu conheci Fred, que o Vini, que veio aqui também no nosso podcast, ele convidou o Fred para vir falar justamente sobre racismo na medicina. E o Fred escreveu um texto incrível. E eu lembro que eu terminei de ler o texto falando, caralho, que texto incrível. Mas eu me perguntei, mas qual será que é a solução pro racismo? E eu mandei uma mensagem pro Fred dizendo, olha, querido, seu texto tá incrível e tal, mas eu acho que faltou um parágrafo ali da conclusão. E ele me soltou. Então, Alexandre, a verdade, quem tem que falar isso são vocês. O racismo foi um problema criado por vocês. Exato. Não foi um problema criado por nós. Vocês não podem trazer pra gente a responsabilidade de criar uma solução de um problema criado por vocês. Eu lembro que eu fiquei mudo assim por 3 segundos dizendo, meu Deus do céu. Mas isso foi assim, claro, você foi extremamente educado e amoroso. E isso me ensinou muito, assim, sobre essa participação das pessoas brancas no combate ao racismo. Né? Assim como a participação das pessoas héteros no combate à LGBTfobia. Exato. Né? A gente tem essa obrigação moral, essa dívida histórica com a população preta. Sim. Né? Então, quando eu faço os meus trabalhos voltados para a população vivendo com HIV, eu sempre foco muito na população preta justamente porque você me trouxe essa inquietação, sabe? Que eu acho que todo mundo tem que ter. Exato. Eu acho que não dá pra gente jogar essa bola na mão de vocês e falar, ai, brilhem, né? Isso... Não dá, porque isso é injusto. Isso é injusto porque a gente não tem nem recursos para poder lidar com um problema que não foi a gente quem inventou. Então, como solucionar uma questão que é uma questão não de pessoas pretas, mas uma questão da sociedade? Né? Então, quando você me perguntou isso lá na entrevista, qual a solução
para o racismo? Eu te perguntei, me diga você. Me diga você, como pessoa branca, porque foram vocês que inventaram isso, né? Claro. Então essa situação, ela tem que ser, essa pergunta ela tem que voltar para quem questiona a solução, né? Não para quem vivencia o racismo, né? Exato. E assim, uma coisa que me incomoda também, Fred, agora, né, como uma pessoa aliada ao movimento, mas acho que deve ser muito mais revoltante para vocês, pessoas pretas, é que a sociedade entende racismo como a pior coisa do racismo, né? Que é tipo agressão física e verbal. Uhum, Então, eu só sou racista se eu xingo uma pessoa preta, se eu uhum. bato numa pessoa preta. Mas o racismo, ele tá presente em todos os momentos da sociedade, O né? tempo todo. E quando a gente pega dados, a gente vê isso escancarado, Sim. né? Quando a gente fala de racismo ambiental, que é tão julgado, porque as pessoas falam, não, mas o meio ambiente é racista, de onde vocês tiraram isso? São dados, É. né? Essas pessoas pretas foram jogadas à margem, à vulnerabilidade, quando a gente tem um desastre ambiental, são elas que vão sofrer Se a primeiro. maior parte das pessoas prejudicadas num desastre ambiental, elas são pretas, é sinal que existe alguma coisa que precisa ser investigada e olhada. E, para além de ser investigada e olhada, cuidada. Uhum. Então, quando a gente fala sobre os diversos tipos de racismo, as diversas formas que o racismo atinge a nossa sociedade, a gente fala sobre racismo religioso, sobre racismo ambiental, sobre racismo dentro da medicina, sobre racismo recreativo, racismo capilar. Tem várias formas que o racismo ele consegue minar a vida das pessoas pretas. Mas sim, a sociedade brasileira, de maneira muito peculiar, ela tem essa tendência a, a trazer o racismo apenas quando é uma violência muito explícita, algo que ninguém pode negar, algo que chega até a ser ofensivo para qualquer pessoa. Aí sim é racismo. Não, gente. O racismo no Brasil, tem gente que fala isso, né? O racismo no Brasil ele é sutil. Não, ele não é sutil, ele é peculiar. Ele é diferente de qualquer parte do mundo, né? Então a gente tem que entender que existem diversas camadas do racismo aí que interferem no desenvolvimento da pessoa preta no Brasil. E é isso, assim, agora trazendo para esse cenário de AIDS, eu acho que é mais um exemplo de como o racismo, como você disse, de forma peculiar, mata as pessoas pretas, né? Exato. Porque, como eu disse no meu discurso de abertura, é inaceitável, ao meu ver, que uma doença que tem tratamento, né? Eu sou uma pessoa vivendo com HIV, eu tomo um medicamento por dia, tenho uma vida super saudável, continue matando 10 mil pessoas por ano. Num país de 214 milhões de pessoas, algumas pessoas podem considerar, tranquilo. Não, não é tranquilo. Uma vez que está disponível no SUS. Sim. Sabe? E aí eu queria perguntar para você, o que isso diz sobre o Brasil, assim, esse número, porque esses 10 mil, a maior parte são pessoas pretas. Exato. O que isso diz sobre o Brasil? Vou te ser bem sincero para você, Puty, eu acho que quando a gente tem mais pessoas pretas morrendo por uma doença que tem tratamento e que tem acompanhamento, que tem diagnóstico, isso mostra como a raça hierarquiza as coisas. O racismo, ele dita quem vai ter acesso ao quê, inclusive à saúde e quando. Se uma pessoa preta ela deixa de ter acesso rapidamente a uma questão de saúde, ela vai ser mais prejudicada ao longo dos meses, dos anos e vai morrer mais. Isso são dados. Eu estava buscando alguns dados para poder a gente ficar mais consistente. Cerca de 65% dessas 10 mil mortes são de pessoas negras. É inacreditável, né? Quase 7 a cada 10 pessoas que morrem de AIDS no Brasil são negras. E 3 são brancas. Não tem o que falar. Então isso não é pelo vírus, é uma doença social. Claro. Porque se pessoas brancas não morrem, pessoas pretas morrem, qual a diferença? Apenas uma questão social. Então, assim, não é uma doença apenas viral, imunológica, é uma doença que atinge a sociedade. E o racismo corrobora para isso, porque, repetindo, racismo decide quem tem acesso ao quê, inclusive à saúde. Quem tem acesso ao quê e quando vai ter esse acesso. E falando sobre HIV, a gente sabe que o quando é super importante
para o prognóstico desse paciente. Né? Então, quem acessa e quando acessa também vai ser ditado pelo racismo. E acho que uma dúvida que quem está nos ouvindo, está nos assistindo, vai ter é a ideia de que, o SUS é universal, é para todos têm acesso ao SUS, né? Então por que essas pessoas não estão conseguindo chegar até o tratamento? Porque o SUS ele é uma política pública para todas as pessoas, mas desde quando todas as pessoas foram tratadas iguais nesse nosso país? Nunca. Então o SUS também não é assim. Não é porque o SUS ele é uma política pública que todo mundo vai ter acesso nas mil maravilhas. Não é. Pessoas brancas continuam detendo privilégios, inclusive dentro do SUS. Óbvio, isso é uma extensão. Por isso que a gente fala que o racismo ele vai para além das bordas da ofensa. Ele vai para esse lugar. É claro que pessoas que não têm acesso à qualidade, a uma saúde de qualidade, porque elas foram traumatizadas, porque elas foram mal atendidas, porque elas já vivenciaram racismo numa UBS, num pronto-socorro, elas vão demorar para poder voltar lá porque existe trauma. Existe dor, existe trauma, e aquele lugar relembra aquela vez que o médico não foi gentil, que a enfermeira tratou ela diferente, que a mãe daquela pessoa foi maltratada porque era negra. E ninguém vai falar que é porque é negra, mas as pessoas vão saber isso porque elas vão sentir isso, entendeu? Então, a gente volta para esse ponto, entendeu? Não é porque o SUS ele é uma política pública nacional para todas as pessoas, inclusive para os estrangeiros, que as pessoas vão ter acessos iguais. Por isso existe a equidade, né? Que infelizmente é um dos princípios, felizmente é um dos princípios básicos do SUS, mas infelizmente não funciona. É capaz de um gringo que vier para o Brasil ter acesso mais rápido a um tratamento de profilaxia do que uma pessoa negra em situação de rua, por exemplo. Uma travesti lá da Cracolândia, que seja negra, é capaz dela ficar meses desenvolvendo o vírus, enquanto um gringo que teve uma exposição ontem na parada LGBT, terça-feira já vai estar com a sua... O que isso explica? Acessos. E também há um recorte social disso, porque é isso, né? Eu sempre digo que para entender o racismo, o privilégio branco, né? Assim, a branquitude do Brasil, você tem que estudar a história do Brasil. Sim. Né? A história do Brasil, porque quando trouxeram os negros da África, escravizaram por 5 séculos, sabe? E depois jogaram a Deus dará e trouxeram os europeus. E jogando essas pessoas a Deus dará, que faz pouco tempo, né? São 120, 130 anos. Sim, 135 anos. Ontem. 2 gerações para trás, minhas. Exato. É uma loucura isso, né? E existe realmente uma falta de acesso. Então, hoje, se você pega, isso são dados, não estou inventando nada, né? Pessoas pretas são a maioria das favelas, são a maioria que mora longe do trabalho, são pessoas que a maioria trabalham não muito bem remunerado. E na escala 6x1, a escala 6x1 afeta mais as pessoas pretas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora aqui em São Paulo, em Palheireiros, falei certo? Palheireiros, né? Eu acho que é isso, eu não conheço também. Deve ser, se não for pessoal. Ai, desculpa. Mas a gente fez uma conta que ela demora 2 horas para chegar no centro mais próximo, onde ela vai fazer o acompanhamento dela. Agora você imagina, são 2 horas para ir, 2 horas para voltar, uma pessoa que trabalha na escala 6x1. Como que a gente quer que essa pessoa tenha o mesmo cuidado que eu, que moro ao lado do posto de saúde? Exato, não existe. Sabe? Ou que posso ir de Uber num ar-condicionado, ou que eu tenho 2 dias de descanso na minha semana. Exato. Sabe? Como que a gente quer cobrar, né? E isso conecta com a minha próxima pergunta, porque como que a gente quer cobrar que essa pessoa cuide da sua saúde se ela não tem tempo nem para viver? Sabe? Se ela não tem tempo nem de mal comer, produzir sua comida, sabe? Então eu acho que a escala 6x1, isso é um fato dado, ela afeta mais pessoas pretas e ela afasta as pessoas da saúde, do cuidado da saúde. Sim. Né? Sim, totalmente. E aí eu queria justamente conectar com essa pergunta de tipo assim, por que não dá para explicar essas mortes
com a falta de cuidado individual, porque as pessoas pensam assim, não, você é HIV, você tem que tratar, a responsabilidade sua tem que tratar. E quando a gente pega um recorte como esse, a gente vê que a maioria das pessoas que morrem são pretas, não dá pra gente explicar como um cuidado individual. Não dá, não dá. A gente não pode fazer uma responsabilização individual sem contexto social. Isso seria uma boa desculpa para poder empurrar políticas que não são funcionais. Você responsabilizar um indivíduo sem entender o contexto social que ele vive, isso não é trazer solução, isso é trazer culpabilização. Você não pode trazer uma pessoa que não tenha, como você falou, acesso ao posto de saúde, mesmo que seja para poder passar numa consulta, pegar os exames, trabalhando 6 por 1, se ela pedir um atestado, ela pode ser demitida, ela precisa daquele emprego. São muitas questões sociais que vão corroborar porque o contexto social daquela pessoa ela não é favorável. Então, não é errado culpabilizar individualmente sem olhar o contexto social. Não dá. Não dá. Isso aí vira desculpa para poder manter políticas que não são eficazes, que não são efetivas. E o SUS ele é efetivo, porém, nós não temos uma política de fato efetiva que olhe racialmente. Olha como um todo, mas o Brasil ele não é, infelizmente, as pessoas não são tratadas como um todo. Nós não somos um país hegemônico. Nós não somos um país padronizado. Não somos, nós temos descendentes de diversas nações que vivem aqui no Brasil há muito tempo. Então não dá para a gente poder conseguir achar que todo mundo vai ter acesso a tudo, porque quando a questão raça entra em cena, todo o contexto social muda. O contexto de como a pessoa é vista, como ela é lida, como ela é olhada, como ela é paga, como ela é promovida, como ela é percebida, os afetos que ela recebe ou que ela deixa de receber. Tudo isso entra em voga quando existe uma questão racial. Quando nós estamos falando sobre o ser universal, não racializado, que é o ser branco, nada disso entra em voga. Ele é merecedor de afeto, de carinho, de promoção, de cuidado, de políticas públicas. Entende como é que você... Visto pelo Estado como um ser de direito, né? Um ser de direito, enquanto o outro racializado é sempre o quê? O indígena, o preto, o amarelo, que são os asiáticos, são sempre o outro é sempre racializado, o branco nunca é. Então ele é o alvo dessas políticas que são formadas, inclusive o SUS. Inclusive o SUS. Tem uma fala minha que há pouco tempo, eu já falei isso algumas vezes, mas há pouco tempo que eu fui no Sem Censura e eu falei isso, e isso viralizou de novo e potencializou muito esse lugar, que é quando eu falo que a medicina ela é branca, elitista, racista e classista. Ela não foi pensada para corpos como os meus, como o meu e como os dos que se parecem comigo. Vide pela grade curricular, vide pelos professores, vide pela quantidade de pessoas negras, indígenas que se formam nessas faculdades comparado com pessoas brancas. Por quê? Se somos 56% da população, por que nós não estamos nos lugares de poder? Exatamente porque a construção social nos impede de chegar lá. Porque faz com que a linha de chegada seja mais distante para a gente, não pela linha de chegada, mas pelo ponto de partida. A gente parte de um outro lugar muito mais distante e com muitos mais obstáculos. Então, realmente, é mais difícil chegar lá. Então, quando a gente não pode cair nessa de, responsabilizar o indivíduo e tirar o contexto social. Isso seria um erro que só fomentaria ainda mais essas violências. Exato. E sabe uma coisa que eu penso muito, Fred, e sempre bato nessa tecla, que eu acho que
a gente pode ter aliados. Eu posso ser um aliado do movimento negro, sabe? A gente pode ter héteros aliados do movimento LGBT. Mas só quem vive isso na pele sabe a importância daquele cuidado, daquele acolhimento, sabe? Então, eu acredito que a saúde, né? As pessoas não olhem para esse número de 7 a cada 10 pessoas que morrem de AIDS no Brasil são pretas. E ninguém acha isso urgente porque não sente isso na pele. Exato. Sabe? Não acha... Mesmo pessoas que vivem com HIV, elas não se chocam com esse dado. As pessoas brancas, em sua maioria, não se chocam com o dado de que quase 7 pessoas a cada 10 pessoas no Brasil que morrem de AIDS são negras. Elas dizem, nossa, que coisa, mas isso não gera mudança. Porque não acho que é urgente. Sim. Acho que sempre tem coisas mais urgentes para serem feitas. Exato. Assim. Eu lembro que, aqui trazendo para a pauta que eu vivo na minha pele, que eu era o único jornalista gay LGBT em uma revista de esquerda. E a gente estava no primeiro... de esquerda. Exatamente. E a gente estava no primeiro ano do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro foi eleito com a pauta atacando a comunidade LGBT, né? A pauta principal dele foi isso. E aí a gente teria a primeira parada LGBT de São Paulo durante o governo Jair Bolsonaro. Ou seja, a maior parada do mundo acontecendo em um governo que se declarava LGBTfóbico e que foi eleito sob esse discurso. Então, assim, não teria outra caba para ser feita. Tinha que ser isso. Né? A primeira parada, a resistência LGBT num governo LGBTfóbico. E na sala, todos héteros discutindo sobre o Dallagnol. Aí eu levantei a mão e falei, gente, a gente tá aumentando o número de morte de LGBTs, a gente tá aumentando ataques, as pessoas perderam medo de atacar, vergonha, né? O Bolsonaro trouxe isso de volta. A gente vai ter a maior parada, e a redação ficava na Avenida Paulista, a gente vai ter a maior parada LGBT do mundo, aqui na nossa janela, e o tema da capa vai ser Dallagnol, sabe? E aí ficou todo mundo quieto, assim, pelo amor de Deus, cara. A gente não pode deixar isso passar. E aí conseguiu, e foi a primeira vez que a parada foi capa dessa revista. Mas por quê? Porque eu estava lá para incomodar, para questionar, porque eu sabia, passando na pele isso. E eu acho que quando batemos na tecla que precisamos ter LGBT em todos os espaços, pessoas pretas em todos os espaços, mulheres em todos os espaços, é porque não adianta. Só quem vive essa dor sabe a necessidade de se fazer isso. Essa intervenção só aconteceu, essa mudança no tema só aconteceu porque você, um homem gay, estava lá. Exatamente. E quando essa pauta ela é racial, quem é a pessoa preta que está lá para poder falar assim, peraí, gente, não, isso não é assim. Quem é? Não tem. Quando tem, a pessoa tem até medo de falar porque ela pode cortar o pescoço daqui a pouco. Porque é assim que o racismo faz. Começou a incomodar demais porque falou isso, porque falou aquilo. Ai, mimizento. Nossa, essa pessoa só fala disso. Nossa, de novo esse assunto, agora tudo é racismo. Olha, tudo não, mas a maioria das coisas é. E, sabe, eu sempre digo, cara, que sonho seria se a gente não precisasse ser militante. Não é? Você não sente isso também? Eu adoraria. Eu adoraria. Esses dias eu falei num outro programa de televisão também com a Cariúcha, maravilhosa. Amo. Fui lá no Super Pop falar com ela e a gente estava falando sobre essas questões raciais e eu falei, eu não falo mais sobre racismo nas minhas redes sociais. Não falo. Nas minhas redes sociais vocês vão me ver bonito, viajando, trabalhando, anunciando meu consultório de cannabis medicinal, falando sobre meu trabalho na mídia social. Agora, quem tá aqui já sabe o que eu penso, já sabe o que eu tenho a falar sobre isso. Eu vou falar sobre racismo em rede nacional, porque eu tenho alcance de milhões de pessoas que estão fora da minha bolha. Agora eu ficar gastando meu tempo inteiro, que bom que seria de um mundo que a gente não precisasse estar falando sobre direitos civis. Básicos. Exatamente. Acesso à saúde na hora certa. Exatamente. Eu sempre bato nessa tecla, assim. Queria eu não ser militante LGBT, tampouco da causa HIV. Não queria. Queria estar curtindo minha vida, aproveitando com a minha autoestima sendo fortalecida desde que eu nasci, como são os homens héteros brancos, sabe? Eu me vendo representado de uma forma positiva, assim como as pessoas pretas, porque eu me recordo
da minha vida inteira, as pessoas pretas serem tratadas em novelas, em noticiários, como bandidas, como pessoas menores, como empregadas domésticas. Sim. Né? Eu acredito que isso afeta diretamente a autoestima das pessoas pretas. Claro, o imaginário coletivo, amigo. Exatamente. O imaginário coletivo, tem uma frase que é uma militante americana, acho que ela chama Mary Andrew, não tenho certeza, mas existe uma militante americana dos direitos humanos que ela tem uma frase que fala assim: você não pode ser o que você não pode ver. O imaginário coletivo, ele modela possibilidades, ele modela cenários. Se eu não consigo me ver naquele lugar, na capa da revista, como que eu vou querer ser? Como que eu vou querer ser médico se eu nunca vi um médico negro, sendo uma pessoa negra? Como que eu vou querer ser? Porque parece que aquele lugar ele não foi feito para mim, porque não existe. Então, no meu imaginário, se eu não consigo ter uma referência, eu não consigo imaginar. Imaginação depende de referência. Então, o imaginário, ele molda o imaginário, a imagem construída molda o imaginário coletivo. E o imaginário coletivo molda possibilidades de existir, de ser, de querer fazer, de querer poder ser alguma coisa que você ainda não conseguiu ser. E deve ser um peso também muito grande, Fred, no sentido de você se tornou o médico preto famoso, então você se tornou referência. Isso, para as pessoas pretas mais jovens, deve ser uma coisa linda, né? Você virou uma inspiração, mas ao mesmo tempo deve ser um pouco cansativo ter que ficar sempre nesse lugar, assim, né? Eu sempre tomo muito cuidado nas minhas reportagens, nos meus vídeos, nas minhas produções, de sempre colocar pessoas pretas para falarem de outras coisas que não racismo. Sim, amigo. Claro que, assim, quando a gente... Existem temas que não tem como tratar para uma pessoa branca. Exatamente. Mas, assim, para falar de outros temas, também falar as pessoas pretas, sabe? Porque senão você deixa nichado num coisa que você só pode falar de racismo. Exato. Como eu só posso falar de moda, beleza e diversidade, sabe? Quando eu ia pra pauta de economia, eu sofria muita pressão das pessoas não queriam ali. Uma bicha falando de economia, sabe? Uma bicha falando de política. Sim. O que ela sabe sobre isso? Nada. Ela tem que falar de diversidade. São os lugares, são os estereótipos que se criam sobre os lugares às quais nós deveríamos pertencer segundo o imaginário coletivo. As pessoas coletivamente imaginam que um homem gay não sabe falar sobre economia. Futebol, carro, projeto de país, né? Não, a mesma coisa uma pessoa preta. Sim. Né? A Tainara, nossa amiga, um beijo, nossa deputada estadual aqui de São Paulo. Maravilhosa. Foi quem nos apresentou, inclusive. Eu acompanhei o mandato dela e ela teve muita dificuldade de conseguir participar da sessão, não, da comissão de infraestrutura. A comissão da economia. Queriam colocá-la no lugar o quê? Direito da mulher, diversidade, população por ser uma pessoa preta. bissexual. Sempre esse lugar que querem empurrar a gente. Isso também faz parte, isso é a prova da construção do imaginário coletivo. Exatamente. E aí, quando a gente traz para a saúde, é a mesma coisa, né? Porque quando você vai falar de racismo dentro da saúde, você tem pessoas ali, enfim, pretas participando desse debate. Mas quando você vê o debate de HIV, você não encontra muitas pessoas pretas, sabe? Eu pelo menos não vejo, sabe? Nesses grandes eventos, nesses grandes momentos, assim, no Brasil especificamente, porque a conferência traz muita gente da África, né? Então, realmente é uma diversidade racial muito grande da conferência internacional. Mas quando você fala sobre Brasil, exatamente, a gente tem esse recorte racial. Exatamente. Sim. Então, e aí você vê o resultado final dessas mortes de AIDS, por exemplo, que é um exemplo de outras coisas que acontecem, vem muito dessa falta desse espaço mesmo, né? Para se discutir outras coisas que é além do racismo em si. Porque se você coloca uma pessoa preta para discutir de economia, para você discutir de infraestrutura, essa pessoa preta vai incluir as outras pessoas. Exato. Sabe? Exato. A gente vê aí um exemplo clássico, né? De como as pessoas querem limitar nossos corpos em temáticas, que você vê a Erika Hilton, deputada federal maravilhosa, aprovando, junto com um homem negro gay, uma das maiores pautas trabalhistas dos últimos 40 anos. Não tem nada a ver com
ser trans com ser gay, com ser negro. Tem a ver com estrutura de país. Mas é claro que também tem a ver com ser trans, com ser negro e com ser gay. Porque a maior parte da população beneficiada pela escala 5x2 vai ser negra. Vai ser situação de vulnerabilidade. Porque sabe, né? Então tem a ver. Os dois passaram por isso. Exatamente. O olhar deles transcende esse lugar do imaginário coletivo. Eles são o alvo. Eles já foram o alvo. Eles carregam as marcas de quem vivenciou isso. Então eles têm condição, estrutura, vivência para poder chegar e falar assim, não, isso não tá legal. Isso não tá bom, porque a gente viveu esse lugar. Quem vê de fora acha que tá tudo bem, porque nunca vivenciou. Então, assim, eles são a prova. O Rick e a Erika Rito, eles são a prova de que nós não podemos nos limitar a essas pautas que querem que a gente fique, porque aí é muito confortável para todo mundo. Deixa que eles cuidem disso e a gente cuida de todo o restante. Que é o poder, né? O dinheiro Entendeu? A gente cuida do dinheiro, a gente cuida da infraestrutura, a gente cuida da distribuição. Vocês ficam falando aí de racismo. Exato. Um beijo para vocês. Exato. Sabe? E fico muito revoltado com isso, assim. Fico muito revoltado, porque quando você vive esses ambientes políticos, e eu já vivi muito tempo, porque eu fiquei 10 anos na cobertura política, há uma soberba de dizer assim, não, essa aí não, esse aí não. Sabe? É sempre o preto, é sempre a preta, é sempre o LGBT. Sim. Sabe? Que não, ele não entende desse papo. Eu ia para as coberturas políticas, a galera falava assim, mas você não é da editoria de moda, de beleza? Eu dizia, ai, por quê? Por que você tá perguntando isso? Eu tô aqui na coisa junto com você. Não é por isso. Veja bem. Quem me conhece sabe. Mas uma coisa que você me ensinou é retrucar também retrucar o... Devolver o constrangimento para quem o criou. Exatamente. Eu sou especialista em devolver o constrangimento para quem criou. Criou um constrangimento, você vai ter que lidar com ele, se eu estiver perto. Eu que não vou. É isso. Não. Porque como eu comecei dizendo, né? Não, eu racista? Imagina, eu tenho um cunhado, eu tenho uma tia. Eu até namorei uma pessoa preta. Como se fetichizar um corpo preto fosse desejo. Fetiche não é desejo. Isso é o meu próximo ponto. Então toca aí, vai. Meus amigos pretos relatam muito sobre essa questão da fetichização do corpo preto, né? E a solidão do homem preto, principalmente o homem preto LGBT. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, esse limite entre... porque eu tenho amigos que transam muito, mas sempre se sentem solitários, sabe? E a dificuldade de entender isso também como racismo. Amigo, vamos lá. Quando a gente fala sobre a solidão do homem negro gay, a gente entra num assunto muito, muito, muito enveredado, muito, muito específico, mas que é uma dor gigantesca. Uma dor gigantesca, porque assim, o movimento negro de homens, ele era até bem pouco tempo, agora essas coisas têm se transformado bem lentamente, mas como qualquer outro ambiente heterossexual, ele é homofóbico. Então você não tem acolhimento entre homens gays, entre homens negros. E aí você vai tentar acolhimento no mundo LGBT, no mundo gay, por exemplo, e ele é altamente racista. Aonde você fica? Qual é o tamanho do campo afetivo de um homem gay periférico? Quem que é ele e para o que é ele? Porque hipersexualização não é fazer carinho. Desejar que ele seja o sex machine não é valorizá-lo. Desejar o corpo ardente, o sexo, o beijo e tudo isso cai no lugar da exotização, da hipersexualização, da objetificação. E cadê o contexto? Cadê o afeto? Eu não quero que as pessoas cheguem para mim e apenas queiram aquilo que o meu corpo pode dar para elas no âmbito de prazer e sexo. E a minha intelectualidade? E o meu afeto fica onde? Eu sou nutrido de palavras.
Eu sou nutrido de afetos, de carinhos, de admiração pela minha inteligência, pela minha eloquência, pela minha profissão, seja lá pelo que seja. Eu quero ser admirado, não apenas desejado. Isso eu já sei, isso já está dito, sabe? Então, a sobreposição, né, a intersecção desses lugares, gay e negro, traz necessidades, traz dores, traz traumas muito específicas. Porque em um momento na sua adolescência, na sua infância, você é o preterido. E de repente, quando você se torna um homem adulto de 20 e poucos anos, você é o preferido. Mas o preferido por quê? Por causa do seu desempenho sexual? Então é muito fácil uma pessoa negra gay se perder nesse lugar. Um homem negro gay se perder nesse lugar e acabar confundindo a carência e botando a fetichização nesse lugar, e ele se permite aquilo porque, eu não tinha nada, agora eu tenho, e agora que eu tenho isso deve ser bom, mas não, aquela atenção não é porque você é um cara que ele quer apresentar para sua família, para a família dele, que ele quer namorar com você, ele quer te levar para cama e ponto. Então, assim, são muitas dores que vão sendo sobrepostas, né? E a gente percebe também uma coisa, que assim, o racismo, ele começa muito antes desses encontros. Ele começa no CEP. No CEP, da onde você vem. Dependendo de onde você vem, você já vai ter uma questão ali associada à racialidade. Você quer ver no Rio, por exemplo? Teve um vídeo que eu vi esses dias de um gringo americano, acho que ele é de Nova York, se eu não me engano. Ele veio passar um mês no Rio. Ele já tinha vindo ao Brasil algumas vezes e dessa vez ele quis ficar lá na Rocinha. E aí ele percebeu a diferença dele de como ele era tratado quando ele estava lá na Zona Sul, com o mesmo dólar, e quando ele estava lá na Rocinha, pelos aplicativos. Onde você tá? Eu tô aqui em Copacabana. Tá, vem aqui em casa. Onde você tá? Eu tô aqui lá na Rocinha. Tá, então vamos num lugar ali, não sei aonde. Pela localização e por ele ser um homem negro, só das pessoas entenderem o lugar que ele estava, isso já mudava a relação dele. Entende como é que isso tá? Claro. São muitas camadas. Claro. Então essa solidão do homem negro gay, ela vem acoplada de outras necessidades, de outras vivências, de outras violências, de outras maneiras de você não existir, ou de você existir de maneira limitada. Então você tem muito homem negro gay que cai nessa armadilha do conto do ele me quer sim. Na verdade, ele não te quer por inteiro, ele te quer por partes. Ele quer o seu desempenho. Ele quer o seu desempenho sexual. Ele não quer você como um todo. E isso é uma grande armadilha, amigo, que é difícil, muito difícil de poder lidar com isso no dia a dia, porque é difícil você conseguir dissipar o que é desejo, o que é fetiche quando você está envolvido nessa situação. E existe alguma red flag, assim, que você leva pra sua vida? Várias. De entender que, assim, isso não... Se o cara começar assim, nossa, começou a racializar elogio, sai fora. Que negão gostoso. Por que racializar? Por que senão só que homem gostoso? Você não fala um brancão gostoso? Por que racializar? Nunca fiquei com um negro. Morro de vontade, morro de curiosidade. Eu sou o quê? Uma carta para poder preencher o seu álbum de figurinhas? É uma experiência de circo, né? De circo. É aquela coisa da exotização. É exótico. Sabe, é o diferencial. A pessoa que não tem letramento, a pessoa branca sem nenhum letramento, ela acha que isso é até um elogio. Claro, tá achando Ela acha que isso é o máximo. Colocar a pessoa como um mico-leão dourado. Estou fazendo um favor de te pegar, você tinha que me agradecer. Tipo, o que tá acontecendo? Aquele ator Ícaro, eu esqueci o sobrenome dele. Ícaro Silva? Ícaro Silva, certo, isso. Querido. Uma vez ele deu uma entrevista que me pegou muito, que ele falou assim, quando alguém fala que não gosta de pessoas pretas, eu não gosto de transar com pessoas pretas, mas é só um gosto. Tem duas opções, ou essa pessoa transou com todos os pretos do mundo, e ela pode dizer não gosta de pessoas pretas, ou ela é racista. Não é? Ponto. Porque assim, não, eu não gosto de transar com pessoas pretas, você transou com todos?
então você tá baseando o seu gosto numa diferenciação de raça. Uhum. Só que o inverso também me é incomoda. violento. Lógico que é. Me incomoda, assim, eu conheço várias pessoas que falam, eu só pego preto. Uhum. Aí eu fico, Por quê? sabe, vem Qual a motivação? vem um incômodo, tipo assim, tá, mas Sim, e é um incômodo super válido. E é um incômodo que incomoda muita gente preta. Ah, não, eu só, um cara branco fala assim, eu só fico com caras negros. Tá, mas com quantos caras negros você já se relacionou? Pois é, porque geralmente não tem, Se você né? vai pegar um cara desse que fala que adora ficar com caras negros, mas o histórico dele, ele só namorou caras brancos, será que ele gosta mesmo de caras negros ou será que ele gosta do sexo que ele tem, do papel que ele impõe àquele homem negro de exercer sobre ele? E você acredito que a fama acaba blindando um pouco. Claro que você não tá imune, óbvio. Sim. Ainda mais nas redes sociais, que é terra de Sim. ninguém. Mas acaba blindando um pouco algumas coisas, né? Mas antes de você participar do Big Brother e tal, você sofria essas violências quando você se relacionava? Amigo, eu vou te falar a verdade. Eu não. Eu tive a sorte. E eu falo que é uma sorte, que é uma escolha do meu destino mesmo, assim, que eu vim. Eu nasci numa família com letramento racial muito diferenciado da maioria das pessoas. Eu só fui descobrir isso adolescente. Quando eu era criança, eu lembro do meu pai colocando eu e meus 2 irmãos, nós somos 3 filhos. E ele falando assim, a gente com 7, 8 anos, falando assim, vocês são pretos. Vocês não vão ser tratados igual ao filho de fulano de tal que é branco. E não é porque vocês são mais burros ou não, é porque vocês são pretos, entendam isso. Então assim, a gente cresceu com o letramento racial muito, muito aflorado. Isso não me impediu de viver situações racistas ao longo da vida, mas eu sabia reagir a elas, eu sabia me defender delas. Então, quando eu identificava esse tipo de situação, sim, eu entendia e eu reagia de maneira muito, muito positiva em minha defesa, sabe? Não era facilmente pego por esse tipo de fala, de armadilha, muito pelo contrário, eu devolvia o constrangimento para essa pessoa. E você faz isso tão bem. Ah, eu amo. eu amo ver você fazendo isso. Amo. E é bem tranquilo, né, amigo? Calmo, respirando. Sem precisar se afobar, gente. Vai chegar em você o seu constrangimento, fica tranquilo. Eu amo. Sabe que eu tenho uma amiga, Emeline, não sei se eu já te apresentei ela, uma querida, ela vem de Cabo Verde. E sabe que convivendo com a Emeline e com outras pessoas pretas no Brasil, eu vejo uma autoestima nela que eu não vejo nas outras pessoas, sabe? E eu vejo, conheci os pais dela e depois pesquisando um pouco sobre Cabo Verde, que a maioria das pessoas são pretas, as pobres, as ricas, todo mundo. Isso, muda tudo. Muda tudo. Ela cresceu nesse ambiente, sim, sabe? E é muito curioso e inspirador de imaginar que um dia o Brasil possa chegar nesse local de que meninas sejam criadas como a Emeline, se vendo em todos os lugares. Em todos os ambientes. Sabe? E isso cria uma autoestima que é difícil de encontrar numa pessoa preta do Brasil. Sim. Sabe? Eu fico comparando, assim, claro que eu não falo isso, mas eu fico vendo as atitudes das pessoas e eu percebo que ela tem essa confiança que não tem em outras pessoas, né? Sim. Isso é essencial. É muito comum você ver isso, você conversar com pessoas pretas africanas, pessoas pretas brasileiras, a autoestima delas não tá baseada em algumas coisas como a gente. Porque lá o presidente é preto, o primeiro-ministro é preto, a jornalista é preta, o mendigo é preto, o frentista é preto, a empregada é preta. Mas isso assim, existem pessoas pretas em todas as camadas, não é uma questão racial que divide, é uma questão social, como no mundo inteiro sempre teve e sempre vai ter. Agora, no Brasil, você tem essa divisão de acesso aos poderes baseado em uma hierarquia racial, né? Porque tem o mito da democracia racial, isso não existe no Brasil, tá, gente? Existe uma hierarquia racial brasileira. E essa hierarquia, a manutenção dela, ela é a partir de violências. Então, quem tem uma hierarquia racial fala assim, para quando você é criança, seu cabelo não é bonito, o seu nariz é feio de barraca, sua cor tem cor de cocô,
Meu Deus do céu, que violento isso. Sua cor tem cor de cocô, você parece um macaco. Seu cabelo é pichain, é duro. E aí, isso não se ouve na África, porque Uhum. todo mundo é preto. É uma questão de dinheiro, de posicionamento O social. referencial é preto, né? Então, como é que você vai crescer? Você vai crescer com a sua autoestima muito boa, de fato, porque tanto a pessoa mais rica que está lá na televisão, quanto a pessoa mais pobre tem o mesmo nariz, tem a mesma cor, tem mesmos traços. E por isso que a representatividade é importante, né? Muito, porque Todos isso os muda, espaços, isso muda completamente, de novo, o imaginário coletivo. A gente não é aquilo que a gente não sabe, é isso? Você não pode ser aquilo que você não pode ver. Você não pode imaginar. Como é que você vai imaginar? A gente sabe aqueles desenhos do X-Men, que tem aquele noturno que se transporta? Ele só consegue se teletransportar para um lugar que ele conhece. Ele precisa saber qual é o lugar, precisa ter uma foto, imaginar, para poder ele conseguir se teletransportar para lá. Ele não consegue se teletransportar para um lugar que ele nunca viu. É bem isso, você não consegue se transportar imagineticamente, existe isso? E eu acho que sim. Enfim, você não consegue se transportar a sua imaginação para um lugar que nunca foi apresentado. Sabe? Então isso sim fala sobre a nossa autoestima diretamente. Claro. Sem dúvida. Ai, amiga, tão bom falar com você, sério. Gente, olha, ter um Fred na vida é um presente tão grande. Obrigado, amigo. Mas pra gente caminhar pro final, Tá. assim, e trazendo de volta um pouco ao tema do HIV, o que você acha que as campanhas de HIV ainda erram quando tentam falar com a população negra do Brasil? As campanhas, elas ainda falam de um lugar não racializado. Elas não se preocupam em racializar as campanhas para que elas possam alcançar as pessoas nesse lugar. Ninguém leva a sério a hierarquia racial nesse país. Então as campanhas não são feitas em cima de racialização. E é preciso fazer. Ah, mas somos todos iguais. Não somos. Não somos, não ainda. Então eu preciso criar políticas públicas, assim como foram feitas as cotas. As políticas públicas de saúde precisam ser racializadas. Isso é um passo gigantesco, porque o SUS ele já é incrível, mas ele precisa de adaptações, porque quando o SUS foi feito lá em 1988, quantas pessoas negras estavam envolvidas nesse SUS? Quais médicos existiam para propor políticas públicas nesse SUS para pessoas pretas? Talvez nenhum. Muito provavelmente nenhum. Eu não posso afirmar com certeza, mas muito provavelmente nenhum. Então nós precisamos reciclar esses lugares. Então as políticas públicas, sobretudo sobre a prevenção ao HIV e AIDS, elas têm que ser racializadas. Elas precisam pensar com foco em pessoas pretas, pessoas pardas, pessoas indígenas, pessoas racializadas, que estão em situação de vulnerabilidade social, porque a sociedade as vê de maneira diferente. Você chega uma pessoa branca como você, que vive com HIV e fala isso publicamente, é uma coisa. Uma pessoa negra falar isso é outra coisa. Você é digno de cuidado. Você é digno de atenção. Olha lá, escuta o que ele tem para poder falar, porque é importante. Ele é um homem branco falando sobre isso. Ai, tadinho. É quase que coitado, né? Vamos ouvir ele, porque ele... Não, a pessoa negra, ela é colocada de lado. As pessoas pegam no colo a pessoa branca. Exatamente. E sabe que eu estava conversando com uma ativista negra que vive com HIV, ela me falou justamente isso. Nossa. Ela falou, o tratamento que te dão nas redes sociais, que é violento em algum ponto, mas é completamente diferente do tratamento que dá pra ela. É violento, mas não é racial, amigo. Exatamente. É violento porque você é viado, é porque é sorofobia e homofobia. Não tem racismo. Mas o racismo... A intersecção com o racismo piora drasticamente tudo. Porque é isso, não é digno de cuidado. Exato. Não é digno de cuidado. E aí eu volto àquela frase minha lá do começo. O racismo determina quem tem acesso ao que e quando.
inclusive a isso, ao reconhecimento nas redes sociais a partir de uma fala pública sobre um status. Exatamente. Eu poderia ficar 3 horas com você aqui. Vambora, louca! Os diretores vão matar a gente. Bom. Mas olha, esse novo projeto eu quero muito te trazer para falar de outras coisas também. Vamos, amigo. Para falar de outros temas. Eu tô louco para falar sobre a cannabis medicinal. Nossa. Então, você vai ficar encantado. Eu quero te trazer aqui pra gente construir. A vida da gente muda depois que a gente começa a entender que também é racialização, né? O proibicionismo também tem uma face racial muito, muito forte, muito grande. Sim. E obrigado. Vai ser um prazer voltar aqui. Obrigado, porque você é um presente para esse mundo. Obrigado, amigo. E vocês que estão acompanhando, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. E esse projeto se encerra aqui, mas ele continua. Ele se encerra nessas 4 entrevistas que a gente fez sobre esse tema específico para a conferência que vai acontecer em julho no Brasil. Mas o Alexandre Pucci e a Pucci Volta vai continuar. Em breve estou de volta, hein? Um beijo e muito obrigado. Beijo, tchau!